Boa tarde, dou as boas-vindas a vocês todos para o nosso ciclo de palestras que a gente vem realizando todo mês. A gente recebe professores aqui para conversar sobre práticas de ensino. A gente resolveu fazer esses encontros no horário do almoço para conseguir conciliar a maior parte das agendas. E os lanches que estão aqui são cortesia do Google, que nos deu esse patrocínio. Essa palestra começou há algum tempo, quando eu fui a São Paulo ouvir um professor de física, que ele já foi assunto de diversas palestras nossas aqui, que é o professor Eric Mazur, de Harvard. E quando no final da palestra, eu tive a surpresa, eu vi ele chegando para a palestra com uma mala na mão, e aí eu descobri que ele estava chegando de Lorena, onde ele participou de um seminário organizado por algumas universidades, mas principalmente pelo Centro Universitário de Lorena. E aí eu tenho alguns contatos pessoais, a minha mulher é professora do Unisal aqui de Campinas, e aí a gente conseguiu entrar em contato com o pessoal lá, e eles gentilmente vieram apresentar para a gente as experiências que eles têm lá em Lorena com aprendizagem ativa e uma série de outras coisas que a gente vai ouvir aqui hoje. Temos aqui a Ana Valéria Reis, que é mestre em Linguística Aplicada pela Universidade de Taubaté e professora de Língua Portuguesa. A professora Midori Pitanga é doutora em Engenharia Mecânica pela Unesp e é professora de Resistência de Materiais. Acho que ela também é coordenadora de curso, se o Lattes estiver atualizado, dos cursos de engenharia lá da Unisal, de Lorena. E o professor Antônio Sário, que é professor de Direito lá do Centro Universitário Salesiano, tem experiência, vai falar para a gente um pouco sobre a experiência deles com Peer Instruction no curso de Direito. Então, muito obrigado. Muito bem, boa tarde a todos, muito boa tarde. Eu sou professor do curso de Direito, me chamo Antônio Sá, está conosco também a professora Ana Valéria e a professora Midori. Elas também trabalham conosco no laboratório de metodologias inovadoras, que é esse órgão que a gente criou dentro do Unisal para fazer o estudo de novas metodologias e principalmente a adaptação dessas novas metodologias e das metodologias ativas de aprendizagem que a gente já conhece. No Unisal nós temos desde 2003 o NAP, que é o Núcleo de Assessoria Pedagógica, e o NAP desde 2003 ele estuda a relação entre professor e aluno, as técnicas de ensino-aprendizagem, avaliação e etc. Mas em 2011 nós começamos a fazer um estudo um pouco mais aprofundado acerca do que seriam metodologias ativas efetivamente e principalmente a distinção entre o que é tecnologia e metodologia. Nós fizemos várias formações com os nossos professores, traçando essa diferença que existe, que é uma diferença muito clara em relação ao que vem a ser o meio tecnológico e a metodologia utilizada em sala de aula. Nós gastamos praticamente o começo de um semestre todo, em 2011, discutindo sobre essa interação. E como que nós poderíamos utilizar a tecnologia para fazer a aproximação em relação aos nossos alunos, a aproximação entre professor e aluno. E desses estudos surgiu o Laboratório de Metodologias Inovadoras, em relação a uma metodologia em específico, uma metodologia determinada, que é o Peer Instruction. O professor Fábio Reis, nosso diretor, ele fez uma viagem para os Estados Unidos e ele conheceu o professor Eric Mazur. Ele trouxe os artigos do professor Eric Mazur para a gente, em 2011. Nós nos reunimos, nós do NAP, no primeiro momento nos reunimos, estudamos por 6 meses a metodologia, o passo a passo da metodologia, o que ela significava, como era aplicada nos Estados Unidos, quais foram as tecnologias que o professor Eric Mazur ele já tinha utilizado nos Estados Unidos, e logo após, no segundo semestre, nós começamos a aplicação da metodologia. Antes da aplicação para os alunos, nós aplicamos para os próprios professores. Nós fizemos um grupo teste, que envolvia 5 professores e mais outros 8 professores que eram os associados a esse nosso grupo. Nós fazíamos um modelo de aula e aplicávamos para os outros professores. Nós fizemos esse teste com 3 aulas, uma aula no curso de Direito, uma aula no curso de Matemática e uma aula no curso de História. E nós testamos o Peer Instruction nesses 3 cursos. Foram aulas teste. Depois desse teste, os professores aplicaram em sala de aula. 4 professores desses 5 aplicaram efetivamente o Peer Instruction em sala de aula e nós vimos que tivemos bons resultados nas aplicações que fizemos e desde então nós nos debruçamos um pouco mais acerca do estudo dessas novas metodologias, não só do Peer Instruction.
No final daquele ano surgiu a oportunidade de 2 professores irem para os Estados Unidos e ficarem por 3 semanas lá em Harvard, na escola de engenharia, junto com o professor Eric Mazur, e fui eu e a professora Marcelene, e nós ficamos lá por 3 semanas acompanhando as aulas do professor Eric Mazur e a metodologia do Peer Instruction. Quando nós voltamos, surgiu a ideia da criação do Laboratório de Metodologias Inovadoras, o LMI. E a finalidade do LMI é só uma. Nós estudamos o que são e quais são as metodologias ativas, verificamos o passo a passo delas, nós desconstruímos a metodologia, adaptamos à realidade brasileira e tentamos melhorá-la em relação aos nossos alunos. Uma discussão que a gente teve logo no começo da criação do LMI foi a seguinte: será que para a aplicação de uma nova metodologia basta nós trazermos aquele modelo hermético, aquele modelo fechado do exterior e aplicarmos aqui? A resposta para a gente ficou muito clara que não. A gente precisa fazer uma modelagem dessas metodologias, por uma questão simples, por uma questão cultural. O nosso aluno ele é culturalmente diverso, culturalmente diferente do aluno, por exemplo, da Universidade de Harvard, ou então, por exemplo, do Boston College, né? Ou então, por exemplo, do MIT. Nós ficamos também 2 dias acompanhando a aula do professor Peter no MIT. O professor Peter tem aquela sala de aula de $1 milhão no MIT, aquela sala de aula modelo, vou falar até um pouquinho, vou mostrar para vocês, vou falar um pouquinho dela, mas nós vimos que o aluno de lá ele é culturalmente diferente do nosso aluno. Eu, quando apliquei o Peer Instruction, na primeira aula, eu percebi que os alunos não participavam muito. Na primeira semana, também não muito, mas na segunda semana eles participaram um pouco mais, porque eu descobri qual que era o incentivo que faltava: pontuação. Qualquer tipo de atividade que você passe para o aluno, ele pergunta: quanto vai valer? Eu vou ganhar o que com isso? Os nossos alunos eles são muito mais imediatistas do que os alunos de uma universidade norte-americana, por exemplo. Porque lá a gente sabe que o sistema meritocrático funciona muito melhor do que aqui no Brasil. O aluno sabe que ao final da graduação, lá a qualidade, o nível que ele terá, vai ser muito maior do que se comparado a outras universidades. O nosso aluno que não, ele quer já um incentivo imediato. Inclusive, para reforçar essa ideia, eu tive um aluno meu, ele fez economia na Califórnia, e quando ele veio para o Brasil, ele resolveu voltar para os Estados Unidos mais uma vez para fazer um MBA. E quando ele voltou para os Estados Unidos para fazer o MBA, ele jogava tênis, e ele resolveu procurar uma academia de tênis para treinar. E ele encontrou uma academia profissional de tênis. Ele fez a matrícula nessa academia profissional de tênis. No primeiro dia em que ele chegou para treinar, o instrutor colocou ele para jogar tênis junto com uma criança de 12, 13 anos lá, que treinava junto com ele. Ele jogou pela primeira vez, ele ganhou da criança. Na segunda vez ele deixou a criança ganhar dele. Na terceira ele ganhou. E na quarta e na quinta vez ele deixou a criança ganhar dele. Na quinta vez o instrutor veio dele e falou: o que você está fazendo? Ele falou: estou treinando com a criança. Não estou falando disso. Por que você deixou ele ganhar? É criança, veja, é uma criança que está treinando comigo, deixa ele ganhar. O instrutor falou para ele: olha, pode ser que seja uma criança, mas ele está numa academia profissional de treinamento de tênis, e lá fora, no mundo real, quando ele sair daqui, ninguém vai deixar ele ganhar. Se você não sabe que aqui existe seriedade, existe comprometimento, você não pode participar da academia de tênis. E expulsou ele. Ele foi expulso da academia de tênis porque ele simplesmente deixou aquela criança ganhar dele num treinamento de tênis. Então, essa história para mim foi a maior demonstração de que existe realmente uma diferença cultural muito grande entre o brasileiro e o norte-americano. E a metodologia que serve às vezes muito bem lá, ela pode não servir aqui, porque o nosso aluno ele é diferente, culturalmente nós precisamos de algumas adaptações. E o LMI ele se volta a isso, a estudar as metodologias e fazer as adaptações que forem necessárias para a utilização, para a aplicação aqui no Brasil. Nós temos um site em que nós oferecemos gratuitamente os nossos materiais. O LMI ele também faz formação semanal de professores. Nós temos estudado as 4 metodologias ativas, e a primeira delas foi o Peer Instruction, depois nós partimos para o TBL, o Team Based Learning, e depois nós partimos para o WOC, que é o Writing Across the Curriculum, do MIT, a professora Jennifer, inclusive, que foi a criadora, a professora Ana Valéria, daqui a pouco fala sobre ela. E a quarta é o Case Study. O Case Study está sendo estudado nesse semestre e a aplicação começa no semestre que vem. Então nós temos 4 metodologias e nós semestralmente fornecemos treinamento para os professores da nossa unidade acerca das 4 metodologias. Nós já fizemos nesse semestre o treinamento do Peer, do TBL e do WOC. Vamos começar na outra semana, após o consórcio, o STEM. Vou falar um pouquinho sobre ele também ao final. Nós vamos começar o treinamento do Case Study. E os nossos materiais ficam todos disponíveis. Vocês podem acessar, vocês podem baixar os vídeos que a gente disponibiliza, as apostilas, os materiais. Todos eles são colocados de forma gratuita na internet. Nosso site é labmi.com.br.
Ainda, né, seguindo em frente em relação a essa questão das novas metodologias, nós sabíamos que não bastava o professor utilizar uma nova metodologia em sala de aula. Às vezes o ambiente ele também influencia nessa relação ensino e aprendizagem, como diz, né, nas ou ensinagem, às vezes o ambiente influencia bastante. Nós sabemos que o modelo de sala de aula tradicional ele não deve mais permanecer. O professor Eric Mazur, inclusive, ele fala muito isso. Esse modelo antigo em que todos prestam atenção num único ponto, esse modelo antigo, né, esse modelo estilo teatro antigo, ele não existe mais. Você espera que numa sala de aula o aluno ele interaja. E nós sabíamos que nós precisávamos de uma sala de aula diferenciada, que não seguisse o modelo tradicional, para que nós pudéssemos experimentar essas novas tecnologias. E que além disso, e metodologias, e que além disso, a sala de aula ela fosse customizável, nós pudéssemos fazer as alterações que entendêssemos necessárias de acordo com a metodologia a ser aplicada. Nós pesquisamos algumas salas de aula, o professor Fábio Fowler, da Unifei, ele utiliza esse modelo de carteira, um modelo em forma de cobra, um modelo em forma de S invertido. O professor Eric Mazur, na sala de aula dele, ele utiliza esse modelo de carteira que parece um yin-yang. O bacana dessa carteira é que você pode colocar quantas partes forem necessárias e aumentar o tamanho daquele círculo, daquele grupo. Só voltar um pouquinho, passou. Isso. Já o professor Peter, do MIT, ele usa um modelo de carteira para 9 alunos ou 12, dependendo da necessidade. Existem 3 computadores sobre a mesa, 3 telas, e existem tomadas colocadas por debaixo. Então o aluno ele tem a opção ou de seguir o conteúdo nas telas, que estão ali na mesa, ou então dele levar o notebook e conectar no cabo de rede, na internet ou na eletricidade. Além disso, o professor Eric Mazur ele tem na sala de aula dele, isso a gente achou muito interessante, quadros com rodinhas, né, com roldanas, e os alunos eles podem escrever em ambos os lados. Então, em alguns momentos, ele pede que os alunos interajam, e existem 12 quadros na sala dele, né, eram 12, continuam 12, Midori? Você voltou lá, continuam 12, e quando ele precisa, ele arrasta aqueles quadros por entre essas mesas, e os alunos escrevem de um lado, do outro lado, eles explicam para os outros colegas durante a prova. Caso o aluno precise do quadro para resolver alguma questão, algum problema, o aluno vai lá, ele puxa o quadro, ele coloca o quadro ao lado da mesa, ele resolve ali no quadro, mas a gente pensa, né, no nosso modelo tradicional, meu Deus, mas o colega vai colar dele. Eles não estão nem preocupados quanto a isso, porque o trabalho ele é todo direcionado para que eles interajam em times. Então, é um modelo completamente diferente daquele que a gente adota. Nós olhamos também, né, a sala do professor Peter, só voltar um pouquinho aqui, nós olhamos também a sala do professor Peter, volta, voltou, mas não voltou no que eu queria. Aqui, nós olhamos também a sala do professor Peter do MIT, falei para vocês que é a sala de $1 milhão de dólares. Essa sala do MIT ela tem um formato de U, parece uma letra U essa sala de aula. E o interessante é que mesmo com o formato em U, o professor ele pode ser visto em qualquer canto dessa sala, por uma simples razão. Nessa sala existem 8 projetores colocados, instalados, e em cada canto da sala, em cada pedaço da sala, existem câmeras montadas no teto. E caso o professor Peter ele queira escrever, além das telas, todas as paredes são quadros, vidros, e as pessoas podem escrever, podem resolver questões nessas paredes aqui que ficam ao lado das telas. Então o professor Peters, por exemplo, ele vai para um canto da sala e aqui ele começa a resolver um exercício. Existe um botãozinho na parte de baixo da parede, ele aperta e a câmera que fica voltada para aquela área já começa a filmá-lo e reproduz aquela imagem dele para o restante da sala. Então se ele quiser resolver algum tipo de atividade, algum tipo de exercício ou propor alguma nova atividade, ele aperta o botãozinho, a câmera o filma e projeta para toda a sala. Caso contrário, ele pode fazer algum outro tipo de atividade. Então é uma sala bem flexível. Essa sala custou $1 milhão, já faz praticamente 6 anos que ela existe. Ele diz que a sala dele já está desatualizada. Ele fala que a sala dele já está outdated e ele precisa de uma reforma nessa sala urgentemente. Eu falei, mas Peter, cada data show da sua sala aqui no Brasil custa R$36 mil, como assim? Né? Ele falou, mas aqui nos Estados Unidos um projetor desse ele custa $4 mil. Eu falei, realmente é uma diferença muito grande. Se você for somar todos os equipamentos, o MIT investiu na época $1 milhão. O mesmo modelo de sala de aula aqui no Brasil, eu fiz os cálculos com o preço dos equipamentos, etc. O mesmo modelo de sala de aula aqui no Brasil não sairia por menos de R$6 milhões. Mas nós não tínhamos R$6 milhões disponíveis para investirmos numa sala de aula. Então nós fizemos um modelo que fosse o equivalente a esse modelo do MIT, mas que desse também para a gente uma flexibilidade para a utilização das novas metodologias. Antes da criação da sala física, nós tínhamos um procedimento de trabalho
em que nós chamávamos as nossas salas de aula de salas MTAA, Metodologias e Tecnologias Ativas de Aprendizagem. E quando, por exemplo, nós estudamos o Peer Instruction, nós aplicamos ele no primeiro semestre na sala que nós chamávamos sala MTA Alpha, porque nós fazíamos o teste da metodologia, se daria certo ou errado, e o que precisasse ser corrigido nós aplicaríamos no próximo semestre, só que seria aplicado na sala MTA Beta, e assim sucessivamente. O Peer Instruction agora, que já tem sido aplicado há bastante tempo, há praticamente 2 anos, ele já passou por todas essas fases de análise e de correção, e ele agora fica constantemente no que a gente chama de sala MTA Gama, né, que é o último estágio de estudo da metodologia ativa. Mas o espaço físico que nós fizemos para a utilização da metodologia alfa ou beta foi um espaço um pouco diferente do MIT. Nós planejamos uma sala com 120 lugares e com 6 data shows no teto e um totem central para o professor, totem esse que pode ser movido, inclusive hoje ele fica posicionado nesse canto aqui da sala, mas essa sala ela permitiria a nós aplicar algumas metodologias da melhor forma possível. Fizemos uma rede Wi-Fi dedicada para a sala também, porque o professor Eric Mazur nos Estados Unidos ele utiliza o Clicker para aplicar o Peer Instruction para receber o feedback, as respostas dos alunos durante a aula em tempo real. O Clicker é um aparelhinho que funciona por radiofrequência, ele parece um cartão de crédito, tem 5 milímetros de espessura, e ele tem um botãozinho de 1 até 0, ou seja, o aluno teoricamente ele tem 10 opções de resposta para enviar para o professor em tempo real. Eric Mazur ele coloca como se fosse um pendrive, a antena é o receptor que ele liga no notebook, e até 60 clickers simultâneos podem responder por receptor as questões. É interessante que o professor Eric Mazur ele contou para a gente, enquanto a gente esteve lá nos Estados Unidos, que o clicker, esse aparelhinho, inclusive esse aparelho que é utilizado nos programas de auditório na televisão, né, quem assiste ao Faustão, vê o Dança dos Famosos, como que a plateia vota, como que a plateia interage, utilizando os clickers. Os clickers nasceram na década de 80, na sala de aula do professor Eric Mazur. Ele pediu que um aluno dele criasse um dispositivo para que os alunos pudessem responder as questões que ele fizesse em tempo real. E um aluno dele fez o protótipo do clicker, era o tamanho de um telefone celular antigo, era grande. Ele tem até hoje lá o primeiro modelo na sala de aula guardado com ele. E eles foram aprimorando essa tecnologia, foram aprimorando e chegou esse clicker hoje que é super fino e leve. Ele é super levinho, todo de plástico, feito em ABS, bonitinho. Nasceu esse dispositivo em sala de aula e depois deram outras destinações a esse dispositivo. Muito interessante essa história. E nós precisávamos, portanto, dessa sala de aula. Nós a fizemos, nós montamos, inclusive as carteiras. Esse modelo de carteira trapezoidal já existia, mas nós pedimos que fossem adaptadas rodízios, roldanas, né, nessas carteiras, inclusive que as cadeiras elas tivessem rodinhas um pouquinho melhores do que as cadeiras tradicionais, porque nós queríamos que nossos alunos, mesmo sentados, eles pudessem andar para lá e para cá, deslizar para lá e para cá com as cadeiras. Nós queríamos o máximo de mobilidade. Essa cadeira ela é tão leve, mas tão leve que se você empurrar, ela vai até o final da sala. Nós queríamos justamente isso, né? A empresa, depois que ela fez as carteiras customizadas com esses rodízios e com as travas para a gente, ela inclusive patenteou, porque ela não tinha esse produto disponível para o mercado brasileiro. Então agora nós temos já essa carteira também com esse rodízio. Uma outra novidade da sala é a seguinte: com esse sistema de data show, a gente vai poder inclusive fazer projeção assíncrona para os alunos. Como assim projeção assíncrona? Existem metodologias, que não o Peer, em que a gente precisa projetar um tipo de imagem em cada canto da sala e fazer com que um grupo de alunos ou um time de alunos em cada canto interajam de uma determinada forma e que depois eles interajam no todo. Então nós vamos fazer esse tipo de atividade também com eles, utilizando essa sala. Ela é completamente customizável, você pode fazer vários tipos de metodologias, por exemplo, TPS, Sync Pair Share, que vai ser a nossa próxima, que a gente vai estudar no semestre que vem. Então ela pode ser completamente customizada em pouco tempo. Pretendemos aumentar a capacidade dela, ao invés de serem 120 alunos, a gente quer subir para 138 lugares, por conta inclusive do consórcio que surgiu quando da inauguração. Esse é o professor Eric Mazur, quando ele esteve conosco no seminário, inclusive, né? Ele fez a inauguração da sala e proferiu 2 palestras, sendo que uma foi palestra mesmo para o público em geral e a segunda foi uma formação para os nossos professores. Aqui é uma foto dele durante a aplicação do Peer Instruction, as pessoas sentadas, né, acompanhando, inclusive respondendo. Ele disse que antes do clicker ele pedia para que os alunos, respondendo pelo Peer Instruction, eles utilizassem os dedos. Então, letra A, B, C, D é a metodologia, mas sem a tecnologia, né? Aqui embaixo a gente tem o professor John Stokes, do Allen College. Ele pediu para que nós comprássemos alguns materiais
ele fala de PBL, não é TBL, PBL é Project Based Learning, e aqui a gente tem a professora Jennifer Craig, do MIT, ela que aplica o WAC, o Writing Across the Curriculum, lá no MIT. Bem, esse é o panorama geral em relação àquilo que nós fazemos. A nossa primeira pesquisa... Deixa eu interromper rapidinho. Você falou do Wi-Fi, daí você começou a falar do clicker e não voltou para o Wi-Fi. Isso, o nosso Wi-Fi ele é dedicado, a gente criou uma rede completamente destinada à utilização interna pelos alunos, e uma rede que fosse robusta, que não tivesse oscilação, então nós compramos um... Mas vocês pegam as respostas via rede Wi-Fi ou vocês usam clicker? A gente comprou um tipo de equipamento diferente, por uma razão. Eu usei o clicker por bastante tempo, mas antes de nós comprarmos os clickers, eu desenvolvi, embora eu tenha feito direito, eu a vida toda me interessei muito por engenharia. Engenharia, inclusive eu fiz por muito tempo Senai, e fiz alguns cursos técnicos profissionalizantes, e eu fiz programação. E por ter feito programação, eu desenvolvi um website, em que os alunos eles faziam login, eu propunha as questões, em tempo real eles respondiam, ou com telefone celular, com tablet, alguma coisa nesse sentido. Eu utilizei esse sistema por 6 meses, logo após a instituição comprou os clickers. Mas é meio duro eu fazer essa afirmação. Os clickers eles custaram caro, cerca de $30 por clicker, mas eu ainda prefiro o site em relação ao clicker para receber as respostas. Por isso que a gente precisa da rede Wi-Fi. Quando eu aplico os questionamentos para os alunos, eu não uso o clicker. Outros professores utilizam, eu não. Eu preciso da rede Wi-Fi. E existem outros programas também para utilização, para recebimento de resposta em tempo real. Para quem usa iOS, por exemplo, tem um programinha que chama eClicker. O eClicker ele é fantástico, você consegue em tempo real captar as respostas, aparecem os gráficos na sua tela, você consegue enxergar quais são as pessoas que fizeram login. Você tem uma versão para o notebook, né, para o Mac em si. Até 128 usuários podem conectar simultaneamente ao Mac, ao seu notebook. Tem uma versão para iPad, só que aí é a metade, só 64 pessoas podem fazer a conexão simultânea ao seu iPad para responder, e tem uma versão para iPhone. Daí só 32 pessoas podem se conectar simultaneamente para responder. O seu iPhone recebe essas respostas. Mas eu preferi o meu programinha porque não existia limitação em relação ao número de participantes. Nesse evento, por exemplo, que a gente fez, nós tivemos 120 pessoas e chega muito próximo à capacidade máxima do eClicker. Portanto, essa é uma limitação que a gente teria à tecnologia. Mas para quem utiliza outro sistema operacional, por exemplo o Windows, tem um programinha também que chama StarQuiz. O StarQuiz ele faz o mesmo trabalho do eClicker, só que a interface ela é um pouquinho diferente e até um pouco menos amigável do que a interface do eClicker. É por essa razão que a gente precisa de uma rede Wi-Fi robusta, para que não haja oscilação, o aluno não caia, ele não perca a resposta que foi enviada, etc. Okay? Indo um pouquinho adiante, nós vimos também, como parte da nossa pesquisa, que existem 13 grandes metodologias ativas. 13. E na nossa programação nós pretendemos estudar, a longo prazo, as 13 metodologias. Quaisquer outras metodologias que não na nossa lista das 13, nós conseguimos encaixar em alguma dessas 13 ou classificar como derivada de alguma dessas 13. Então nós conseguimos chegar a esse número de 13 metodologias ativas que nós identificamos no mundo hoje. Por exemplo, o Peer Instruction, o TPS, Think Pair Share, o TBL, Learning Cell, Class Discussion, Writing Across the Curriculum, que é o que a Ana Valéria vai falar inclusive para a gente, né? Collaborative Learning Group, Clarification Pause, Reading Quiz, Clearest Point, Daily Journal, existem várias metodologias ativas. E é um trabalho imenso a gente fazer a classificação de todas essas metodologias. Bem, falando brevemente para vocês sobre o Peer Instruction. Uma tradução livre é instrução entre pares e instrução entre os iguais. Nós não vamos nos aprofundar muito no Peer Instruction, falar só de maneira geral, porque a fala completa exigiria pelo menos mais 1h30 ou 2 horas para a gente estudar todos os passos do Peer Instruction. Mas de maneira geral, o Peer Instruction é uma metodologia que nasceu para a engenharia, nasceu na disciplina de Física Aplicada pelo professor Eric Mazur, e ele via que da forma como ele proferia suas aulas, da forma como ele ministrava suas aulas, era algo muito maçante, os alunos às vezes preferiam ficar em casa lendo o livro, estudando em casa, do que participando da aula. E ele, inclusive, nas palestras dele, diz que ele se achava um tolo, um bobo, porque ele simplesmente repetia aquilo que já estava no livro. Então, o aluno, quando ele vinha para a sala de aula, ele assistia a aula, ele simplesmente tinha mais daquilo que ele já sabia. Ele queria mudar um pouco a forma como ele interagia com os alunos. Então, ele resolveu criar a metodologia do Peer Instruction e criar o seu passo a passo. Um dado importante que ele tinha à época, numa pesquisa que ele fez, foi o seguinte:
por quanto tempo você acha que uma pessoa presta atenção a alguma coisa? No máximo 5 minutos, não é? Tem gente que diz 15, tem gente que fala 30. Uma média que ele chegou foi de no máximo 7 minutos. No máximo 7 minutos. Por isso que o modelo do Peer Instruction que ele propõe são blocos de aula de no máximo 15 minutos e algumas questões que são aplicadas, cuja resposta se dá através da utilização dos clickers. Então, de forma geral, como funciona a metodologia? A gente tem uma fase pré-aula e uma fase durante a aula. A fase pré-aula é uma fase em que o professor ele indica para o aluno quais serão os pontos, conceitos a serem tratados na próxima aula. Normalmente o professor passa um texto, um conteúdo, uma apresentação em PowerPoint, um arquivo em PDF para que o aluno leia e se prepare. A gente não recomenda, inclusive ele não recomenda que seja um texto muito longo, muito extenso, porque simplesmente o aluno ele guarda e não vai fazer a leitura para a próxima aula. Então que seja um texto pequeno, conciso, para que ele realmente leia e venha pelo menos com aqueles conceitos na cabeça, né, guardados na cabeça, para aquele encontro. O aluno fez a leitura, antes de vir para a sala de aula ele responde algumas questões. Em algum LMS, pode ser Moodle ou Blackboard, aquilo que a instituição adote, você posta algumas questões. Só que o aluno ele só pode responder as questões em até, no máximo, 24 horas ou 48 horas antes da aula. Por quê? Porque nessas 24, 48 horas antes da aula, o professor ou o seu monitor, ele faz a correção dessas questões e ele verifica quais pontos os alunos mais acertaram e quais pontos os alunos mais erraram. O professor, sabendo dos pontos em que os alunos tiveram mais dificuldade, ele já direciona a próxima aula dele, a fala dele, para esses pontos em que os alunos tiveram mais dificuldade. E a gente chega finalmente ao momento da aula, o dia da aula. Em sala de aula, nos primeiros 5 minutos, o professor ele projeta, ele coloca no data show, conversa com os alunos sobre as respostas que foram dadas àqueles questionamentos prévios. 5 minutos. Por exemplo, em relação à primeira questão, ele pega a pior resposta e coloca, e a melhor resposta e coloca no mesmo slide, para fazer esse choque. Lógico, é por problemas de direito, né? Sem identificar os alunos. Você pega a melhor resposta, é pior sem fazer identificação, senão dando moral, ação, que a gente já sabe, enfim, aquela discussão toda. Então, sem fazer identificação, você coloca as duas respostas, a melhor e a pior. Esse choque já gera, esse choque entre as duas respostas já gera um começo de provocação para aquela aula. Terminada essa primeira fase dos 5 minutos em sala de aula, a gente parte para os 15 minutos de explicação conceitual e a aplicação de uma ou duas questões. Então ele fala rapidamente sobre um conceito que os alunos já estudaram e ele sugere a aplicação daquele conceito numa questão que envolva a aplicação prática daquilo que eles leram previamente. Ele propõe a questão, os alunos respondem ou utilizando o Clicker, ou utilizando o site, ou o eClicker, ou inclusive um site que ele criou junto com um aluno dele, o Brian, né, Brian Koff. Ele tem um site que chama Learning Catalytics, ele criou junto com o Brian, e os alunos respondem por esse site agora. Então os alunos respondem via internet. Em tempo real, o professor, no púlpito dele, ele consegue ver o resultado, o desempenho da sala, e o professor Eric Mazur, em 2012, ele adotava a seguinte metodologia. Se 70% da sala tivessem acertado a questão, ele já procedia para o próximo bloco de explicação de 15 minutos e questões e assim sucessivamente. Se menos de 70% da sala houvesse acertado, ele pedia para que os colegas conversassem, para que os alunos interagissem e perguntassem, olha, o que você respondeu? O que fulano respondeu? O que respondeu? E os alunos conversavam por 1 minutinho no máximo e ele reaplicava a mesma questão. Milagrosamente, inclusive nem a gente sabe ainda até hoje, né? Milagrosamente, o índice de acertos, ele, na segunda aplicação da questão, ele aumentava exponencialmente. Só, por exemplo, 30% da sala havia acertado, na segunda aplicação, 60%, 70%, 80% da sala havia acertado. Então, ele até fala, ele comenta que ele não sabe como e qual é o poder que o aluno que acertou tem em relação àquele aluno que errou. Que poder de persuasão é esse que o aluno que acerta tem em relação ao aluno que erra? Então é algo meio estranho, que ele inclusive estuda com um grupo de pesquisa que ele tem na Universidade de Harvard até hoje. Ele inclusive colocou câmeras na sala de aula, e ele capta o som também, para poder estudar a interação entre os alunos e saber como que um aluno convence o outro da resposta certa. Quais são as faculdades cognitivas, mentais, pelas quais os alunos que erraram passam para que aceitem a resposta certa. Inclusive, essa pesquisa é muito interessante. E a gente também, nessa sala inovadora, ao fundo, acho que na foto não dá para aparecer, apareceu. Aqui ao fundo a gente também instalou em 2 cantos da sala câmeras, ali em cima do cantinho dá para ver, no outro canto da sala também tem. A gente vai fazer a mesma pesquisa, em convênio com o grupo de pesquisa do professor Eric Mazur, e a gente vai cruzar os resultados depois, para ver como que os alunos de lá interagem, como os alunos daqui interagem e mudam as respostas.
Vai ser uma pesquisa em conjunto que a gente vai fazer com eles. Interessantemente, o professor Eric Mazur, ele disse que, com o passar do tempo, os alunos das novas gerações, eles interagem de forma melhor, eles compartilham as respostas de forma melhor. Tanto que, pasme, antigamente ele pedia que só 70% acertasse para que ele continuasse com a explicação. Mas ele dizia que 30% da turma que erravam, esses 30% incomodavam demais a ele. Ele sabia que a pessoa não sabia a resposta certa e ele não tinha oportunidade de explicar o porquê do erro. Atualmente, ele aumentou essa porcentagem de acertos de 70% para 100%. Enquanto 100% dos alunos não acertam, ele não continua. Ele quer que todos os alunos acertem a questão para que depois ele continue com o bloco de explicações. Tudo bem, a turma dele é uma turma pequena, tem 25, 35 alunos no máximo, mas 100% é uma porcentagem bem ousada, né? E ele tem utilizado isso desde então e o Peer Instruction tem funcionado muito bem nas aulas dele. Então, de forma resumida, essa é a metodologia do Peer Instruction utilizada pelo professor Eric Mazur. Como forma de colhimento de dados, nós fazemos uma sondagem prévia dos alunos em relação aos hábitos de estudo dos alunos, o que eles fazem, etc. Nós aplicamos ao começo do semestre e no final uma avaliação diagnóstica, no mesmo modelo que o professor Eric Mazur ele aplica. No começo do semestre ele aplica uma prova com um número determinado de questões, um número determinado de alternativas. Cada questão versa sobre um ponto nevrálgico, né, um ponto importante da matéria, e ao final do semestre ele repete a mesma avaliação e cruza os resultados, uma avaliação diagnóstica. A gente faz isso também nas nossas disciplinas, e nós fazemos também relatórios periódicos de desempenho que a gente envia para fazer a consolidação final semestral dos dados. Sobre o Peer Instruction, é basicamente isso. Segunda metodologia que a gente utiliza é o TBL. Inclusive o pai do TBL é esse professor Larry Michelson. Ele esteve conosco no ano passado também dando uma oficina. O professor Larry é da Universidade Central Missouri e ele aplica também há 30 anos o TBL na Universidade Central Missouri. Quem porventura tiver interesse sobre o TBL, ele tem um website gratuito, chama teambasedlearning.org, por extenso, teambasedlearning.org. Você pode entrar lá, existem vídeos, tem uma comunidade aberta mundial, existem mais de 17 mil professores de várias universidades do mundo que aplicam o TBL e que estão cadastrados nesse site, então pode ser que seja bem interessante para você. O ponto principal do TBL é que TBL não é trabalho em grupo, TBL é trabalho em time. A diferença entre grupo e time é imensa. Um grupo, ele ocasionalmente, incidentalmente se reúne. Um time, ele está unido em conjunto, ele está ali focado num objetivo em comum. Então, um grupo, incidentalmente se reúne, um time se reúne por uma finalidade. E ele, nos materiais do TBL, ele ensina como transformar um grupo em um time, ao longo de um único semestre. Na disciplina dele, ele em um semestre transforma um grupo de alunos em um time de alunos. E os times, eles são super competitivos. Como parte do sistema do TBL, existem também duas grandes etapas. Da mesma forma que no PIR tem o estudo pré-aula e o estudo em sala de aula, no TBL também existe um estudo pré-aula e uma aplicação toda específica durante a aula. Pré-aula, o estudo é feito pelo aluno em casa, sozinho. Durante a aula, existem dois momentos específicos. Um momento em que os alunos fazem a atividade individualmente, por exemplo, uma avaliação com 20 questões, eles respondem as questões individualmente, e depois eles se reúnem em times e eles respondem as mesmas questões em times, as mesmas questões. A diferença é que a reunião em times, ele recomenda que no máximo o time tenha 6 pessoas, a discussão em time, ela faz com que o aluno ele pergunte por que nessa você colocou tal resposta, por que você respondeu isso, e um aluno explica para o outro, às vezes de maneira muito mais fácil do que o professor explicaria. Eu percebi isso, inclusive pela explicação do Larry. O Mazur, inclusive, em relação ao Peer Instruction, ele tem o mesmo entendimento. O professor Eric Mazur, ele conta que teve uma aula em que uma aluna levantou a mão: professor, não entendi tal conceito, o senhor poderia reexplicá-lo para mim? Ele reexplicou, gastava quase 3 minutos reexplicando o conceito, e a aluna continuava sem entender nada, e ele ficou muito preocupado com aquilo. E naquele momento, uma colega que estava ao lado dessa aluna, virou para ela e falou: esse conceito é isso, 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 aquilo. Em 15 segundos, ela explicou para a colega aquilo que ele tinha gastado 3 minutos e ela ainda não tinha entendido. Às vezes, o colega explica para o outro colega de uma forma muito mais simples. Eu vejo por mim, nas minhas aulas, às vezes, de processo civil, eu viro para os caras e falo para eles o que é, por exemplo, quais são os efeitos da citação. A citação torna prevento o juízo, induz litispendência, não sei o que lá. E um colega vira para o outro e fala: qual que é o efeito da citação?
Ó, o cara tem que responder, se não responder, ferrou. É isso, né? É isso, é basicamente isso. E ela explica de forma muito mais simples, de forma muito mais rápida. E é isso que ele quer. É isso que ele quer nos times, e é isso que ele quer, inclusive, com a interação do peer instruction. E é isso que ele consegue fazer. Então, nessa discussão em que eles respondem as mesmas questões, os conceitos que pareciam antes difíceis, né, ininteligíveis, agora se tornam conceitos fáceis. Depois disso, né, os alunos têm a possibilidade, inclusive, de fazerem apelações. Existe uma folha de apelação que eles preenchem caso eles não concordem, com um gabarito dado pelo professor. E o Larry, inclusive, ele pega aquelas folhas de apelação e ele analisa ali, no momento em que ele aplica a atividade. Se aquele time apela e ele concorda com os fundamentos da apelação, ele atribui a pontuação não para a sala toda, mas para aquele time que apelou e cuja fundamentação convenceu. Meritocracia. Aqui no Brasil, quando o aluno reclama, professor, está errado o gabarito, ponto para a sala inteira, né? Todo mundo ganha ponto. Aqui é assim, lá não. Quem apelou, descobriu o erro e fundamentou, ganha pontuação. O time que não apelou, não fundamentou nem nada, continua sem ganhar pontuação. Meritocracia. Né? E no final, ao final, ele propõe alguma outra atividade, depois dessa interação entre os times e a apelação, alguma outra atividade. Inclusive, nesse momento em aberto, no final, você pode aplicar alguma outra metodologia. Por exemplo, o Peer Instruction, ou por exemplo, o walk, é um momento livre na aula. Detalhe que as aulas lá têm duração de 3 horas. Então, existe um período grande em que o professor pode propor diversas atividades. Continuando, né? Nós chegamos ao walk, e sobre o walk, quem vai falar para vocês é a professora Ana Valéria. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou da área de linguística, né? Minha formação é em letras. E quando nós começamos a trabalhar com o WAC o ano passado, a professora Marcilene fez um projeto piloto no curso de Direito. No início deste ano, eu passei 2 semanas com a professora Jennifer no MIT, acompanhando de perto, dentro da central do WAC em MIT, para ver como que a metodologia era usada, principalmente por causa dos cursos de engenharia. O WAC no MIT surgiu porque os alunos, quando se formavam, saíam os egressos, respondendo a questionários fornecidos pela própria universidade, diziam que lhes faltava não a competência em relação ao saber na área em que haviam se formado, mas lhes faltava uma competência comunicativa, habilidades comunicativas, tanto nas apresentações orais quanto na parte escrita. Daí então, o MIT começou oficializou essa atividade. Todos os alunos que ingressam no MIT têm de passar por uma redação, não é? E a partir da correção dessa redação, as notas são atribuídas de 0 a 6. Os alunos que tiverem média inferior a 3 são obrigados a participar do First Year Writing. Esse aluno vai ter um acompanhamento com um professor de língua inglesa durante todo o ano para desenvolver as suas habilidades de escrita e fala. Principalmente se o aluno é estrangeiro, que vem com sotaque ou com problemas na ortografia em relação ao idioma, não é? Esses alunos têm um acompanhamento individualizado por meio do Writing Center. Depois que um professor da equipe WAC, juntamente com o professor da disciplina, trabalha o conteúdo em sala de aula e o aluno precisa produzir relatório, texto para ser devolvido a esse professor, ele tem um acompanhamento no Writing Center. Ele faz o agendamento pelo site e o professor fica ali à sua disposição para um atendimento individualizado num laboratório que funciona o dia todo, desde o momento em que a faculdade abre até o momento em que fecha. E os alunos entram e saem para esse atendimento de meia hora com cada professor do Writing Center. Se o aluno não pode ir até o professor, ele também tem o LabWrite, que é o acompanhamento online. Uma outra equipe de professores faz o atendimento online aos alunos que necessitam de correção de textos, de sugestões de textos e de organização, né? Da ajuda na organização das ideias, não é? Cada curso de engenharia ali dentro conta com uma equipe WAC. Então, a engenharia elétrica, a engenharia mecânica, a engenharia da computação, todas elas contam com uma equipe de no mínimo 10 professores WAC para o acompanhamento nas suas disciplinas, não é? A
leitura é fundamental. O aluno vai ler os projetos que são propostos pelos professores em sala de aula, ou os textos que servem de base para aquela aula, e a escrita é o fator importante. Porque a partir do momento que o aluno escreve o que leu, ou a partir do momento que ele escreve sobre a aula a que assistiu, ele consegue materializar esse conhecimento, porque ele tem a necessidade de organizar as ideias. A maior dificuldade dos nossos alunos é organizar as ideias que serão colocadas no papel. Eles dizem: ah, professor, eu sei, mas não sei escrever. Como assim você sabe, mas não sabe escrever? Não é? Então você não sabe de fato o que lhe falta. Falta-lhe vocabulário? Se você fala, por que não escreve? Ah, professora, mas escrever é diferente de falar. E é mesmo. Por isso nós temos de trabalhar essa habilidade escrita com o aluno. O aluno precisa aprender a estruturar o texto, a colocar as ideias no papel de modo organizado, claro, objetivo e lógico. A leitura e a escrita também podem acontecer em equipes, não é? O AC acompanha toda a escrita de TCCs dos alunos e essas apresentações. Na nossa universidade, o aluno, quando redige o TCC, ele vai direto para a banca e faz a sua apresentação, e ali o professor lhe atribui a nota se está aprovado ou reprovado. Assim, acho que é aqui também. Lá no MIT, sempre existe uma pré-apresentação. Por exemplo, eu assisti a uma apresentação de TCC de alunos da Engenharia Aeroespacial. Assisti a 4 grupos que se apresentaram naquela tarde. Havia naquela sala 2 engenheiros da NASA, um investidor e mais engenheiros de Harvard que vieram para a pré-apresentação. Os alunos se apresentam como se fosse mesmo a apresentação final. Mas a professora Wack, que fica sentada ali, no caso a professora Jennifer Craig, ela faz toda a avaliação da qualidade dos slides que foram apresentados, do texto que foi apresentado e da postura daqueles alunos. Se eles mantiveram uma postura adequada para uma apresentação de projetos, não é? Então, ao final da apresentação daqueles alunos, esses professores discutem os pontos que precisam ser melhorados naquela apresentação para que, de fato, o aluno tenha o seu momento de apresentação de TCC e que vai lhe valer o diploma. Se ele não passar, ele fica mais 6 meses participando do projeto AC para reapresentar o seu projeto. Claro que nós não temos uma equipe como essa na nossa instituição. Na verdade, aqui na Unicamp, muito mais, porque aqui existe um curso de letras, né? Temos o departamento de linguística também, seria mais fácil implantar essa metodologia aqui, né? Mas acontece que não só os professores da área de linguagem aplicam a metodologia WAC. O que acontece é que os professores engenheiros que participam dessa metodologia passam por um processo de formação com os professores do WAC, que são especialistas em língua, e dali, nesse momento, eles aprendem também a como ler os textos dos alunos e como ensinar esses alunos a escrever melhor. Mesmo que o professor de engenharia não lhes corrija as questões específicas da língua portuguesa, esse professor sabe avaliar se o aluno escreveu de fato aquilo que foi dado em sala de aula, se ele aprendeu o que foi dado em sala de aula. E é isso que nós estamos fazendo no Unisal. O projeto que foi iniciado com a professora Marcilene, todos os alunos se reuniam no auditório, então todos participavam ao mesmo tempo. Claro que quando a professora Jennifer olhou isso, ela disse: que loucura, isso é uma loucura. 500 alunos escrevendo ao mesmo tempo, semanalmente, isso é uma loucura, porque o feedback é importantíssimo, o aluno precisa receber esse texto corrigido de volta. Neste ano, em que introduzimos o AC no curso de engenharia, sou eu quem estou aplicando a metodologia. Nós pegamos uma turma de cada curso de engenharia. Então, eu atendo a essas turmas em sala de aula, que tem em média 40, 50 alunos, não é?
E o nosso projeto está atrelado ao interdisciplinar desses alunos. Todo o curso de engenharia do terceiro semestre está participando da construção de um mini gerador eólico. Um mini gerador que vai alimentar uma maquete, não é? Com uma residência, postes de luz. Então eles estão desenvolvendo todo o projeto em torno disso. E eu venho trabalhando com eles com os relatórios individuais e com os relatórios em equipe. Então, na produção dos relatórios individuais, eu posso pessoalmente, aluno por aluno, mostrar-lhes quais são as suas dificuldades. Não é? Ali eu consigo fazer esse atendimento individualizado porque são menos alunos. E os alunos ficam esperando, eles ficam na expectativa. No início não aceitaram muito bem. Um aluno da engenharia de produção disse-me o seguinte: a senhora é da área de letras, não é? Como se sentiria se sentisse a sua vida invadida por números? Não é? Nós não precisamos de aula de linguagem, nós sabemos ler e escrever, não somos analfabetos. No início houve uma resistência nesse sentido. Mas agora eles percebem que não, que eles realmente possuem dificuldades na escrita e que precisam melhorar. E por isso ficam esperando feedback sempre e então, professor, o meu relatório melhorou ou não melhorou? Então eu trabalhei com eles com uma etapa com 4 relatórios e fomos aumentando o número de palavras. O primeiro eles me apresentaram com 200, o segundo com 300 palavras, o terceiro com 400 palavras e o último é o projeto finalizado. Né? Todo o relatório completo. E o feedback é muito importante. Como que nós sugerimos que os nossos professores trabalhem o AC? Porque o primeiro questionamento é, nós não somos da área de língua, como vamos observar essas questões? Como eu disse, você não vai observar, então, especificamente a parte da linguagem em relação à regência, concordância, que são mais específicos da área de português. Não que outros professores de outras áreas não saibam isso, não é verdade? Mas a ideia principal, qual é a ideia principal? Você faz uma pergunta para o seu aluno no início da aula, ele responde, nós temos pequenos formulários, ao final você repete a pergunta e ele pode respondê-la no verso desse formulário. Você leva para casa e compara as respostas em relação ao que ele entendeu, ao que você propôs e também em relação à clareza do modo como redigiu esse texto, tá certo? É uma atividade que exige do professor, exige tempo, exige dedicação, paciência, não é? Porque não é um processo a curto prazo, é a longo prazo, mas nós já estamos, agora ao término desse semestre, eu vou fazer os gráficos, eu ainda não tenho, porque não terminamos as atividades, mas no início, 35%, 40% da sala entregavam os relatórios. Agora eu já tenho 100% de relatórios entregues e dos alunos esperando pelo feedback, pela resposta, não é? É uma maneira de incentivá-los a escrever e o segundo passo é partir para as apresentações orais. Esse aluno também precisa saber se posicionar, falar com clareza, com objetividade, montar um bom trabalho no PowerPoint e apresentar um bom projeto ao que vem assistir às suas aulas de projeto e que se tem ali algumas explanações, tá certo? Falei rapidinho por causa do tempo e a minha amiga ainda precisa concluir. Ao final, se alguém quiser fazer alguma pergunta, não é? Esse aqui já é servidor. Boa tarde. Eu estou aqui, né, eles já explicaram todas as metodologias para falar um pouco da nossa experiência no curso da engenharia. Então, eu fiz o treinamento no ano passado, né, que são feitos semestralmente aos professores. Ingressei na instituição em 2013 e logo na primeira tentativa, assim, logo que eu fiz o treinamento, eu fui com essa expectativa, assim, o que será que os alunos absorveram de exercício, prova, lista de exercício e tal. Passei a mesma questão sobre obtenção de informação de fevereiro, nós estávamos já em abril, quase maio, né, meados de maio. E a minha surpresa, 18% da sala só acertou a questão, repetindo a questão pelo mesmo pedindo para que eles conversassem entre eles.
o assunto, aquela verdade, aula dada, aula esquecida, porque essa maneira expositiva, ela não ajuda na fixação, porque não há uma apreensão do conteúdo. O conteúdo ele é transmitido, mas ele bate e fica, ele não é absorvido pelo aluno. Então, depois de uma outra tentativa, aí já com a matéria, o primordial do Peer Instruction é você tirar aquela ideia de que você precisa fazer uma série de listas de exercícios, decorar todos os exercícios e rezar para que algum daqueles exercícios que você decorou caia na prova. O Peer Instruction passa do princípio que você tem um assunto, no caso flexão em vigas, e que você, docente, tem que tirar qual é o objetivo do aprendizado ao final daquela aula. O que você quer que o seu aluno tenha de conceito daquela disciplina ao final daquela aula? O que você quer que ele saiba para ele poder fazer relações com o mundo real e não só com aquelas listas de exercícios, para poder levar aquele conceito teórico para frente. Então, esse exercício ele não é numérico, mas ele tem ali um momento fletor e depois a leitura para saber qual a região de tensão, trativa, compressiva, e a partir das alternativas os alunos escolhiam a alternativa correta. Na primeira tentativa, então, individual, eles têm 1 minuto para pensar sobre a resposta, 44% de acerto na sala, depois 2 minutos de discussão em grupo, aumentou para 69% o acerto da mesma questão. Então, essa necessidade dessa interação entre os alunos, isso efetivamente ajudá-los a compreender não a resolução simplesmente, mas qual é a base teórica que eles precisam absorver dentro daquela disciplina. Também o Peer Instruction, o feedback ele é muito imediato. Você consegue, porque é muito frustrante você dar uma aula e ficar aquele silêncio. Ninguém faz uma pergunta, ninguém faz um comentário, todo mundo está entendendo, algumas cabeças balançam que sim, mas é aquele silêncio arrasador. Das duas, uma, ou todo mundo está entendendo tudo ou ninguém está entendendo nada. Geralmente eu faço o princípio da segunda opção. Então era uma aula sobre momento da força e depois da explicação toda teórica de 15 minutos, exercício. 0% da sala acertou a resposta. Eu disse, nossa, a minha explicação está, um desastre. Repeti a explicação no momento da força, coloquei o exercício, 12%, 5%, falei assim, gente, o que está acontecendo? Eu olhei para o exercício e eu falei assim, escuta, erga a mão quem entendeu o que é o momento de uma força, mas tem dificuldade de cálculo, ela é no uso do primeiro semestre. Cálculo de seno, cosseno. Mais da metade da sala ergueu a mão. Então, o problema não estava, isso na nossa primeira semana de aula, não era o momento da força. O problema deles era básico da matemática. Cálculo de seno e cosseno. Então, eu preparei uma lista de exercícios quilométrica para eles. Isso daqui é o princípio da minha disciplina. Se vocês não tiverem isso daqui, a gente não vai caminhar para frente. Então, na primeira aula, eu já descobri essa dificuldade deles. Se fosse um ensino tradicional, eu só ia perceber na primeira avaliação. Aí talvez já seria tarde demais para tentar intervir e levá-lo junto nesse processo. Aqui é um vídeo próximo. A foto da professora Emiliana aplicando o TBL no curso de Física. É engraçado que depois é a parte deles em time. A primeira semana que ela aplicou o TBL, esse semestre, o aluno colocou um depoimento no Facebook. Saí da minha casa para assistir uma aula de Física e descobri que era uma aula de adivinhação. Porque o TBL, ele é leitura prévia e você chega na aula e faz uma série de exercícios individual, depois em grupo. E depois, você ficou frustrado, ficou com raiva, falou assim, olha, o aluno, não sei o que, ele vai entender. E mais para frente na aplicação, o aluno pôs um outro depoimento que ele compreendeu o porquê da metodologia. Até o Antônio comentou, diz para ele que não é uma aula de adivinhação, é de premonição. Você já tem o conteúdo antes de ir para a aula, só vira adivinhação se você não estudar. Então ele percebeu isso e começaram a engajar mais a partir que eles tinham retorno. Como é que faz? Eu vou, acho que eu vou apertar manualmente aqui.
assim, quem gosta de uma sala de aula silenciosa, tranquila, né, sem barulho, você não pode tratar o uso das metodologias ativas. Os alunos já estão em grupos. Essa parte é a segunda etapa do PBL, em que cada um tem a sua alternativa e eles têm que escolher em conjunto uma única alternativa para raspar na raspadinha. Porque cada grupo recebe uma raspadinha. Então é muito legal porque eles ficam numa disputa. Como é que vocês estão fazendo essa raspadinha? Teve gente que até Nós saiu da... Até no corredor, 10 né? mil raspadinhas. A gente mandou para uma gráfica em São Paulo para eles fazerem para a gente. É como se fosse uma raspadinha mesmo que você compra. Não, você vai ter um conjunto de raspadinhas e que porque a raspadinha, a alternativa certa tem uma estrelinha. Tem uma estrelinha. Daí são 10 mil, daí dessas 10 mil, 2 mil tinha alternativa lá São com 10 estrelinha. modelos diferentes. São 10 modelos diferentes e daí pelo código da raspadinha a gente sabe qual é o gabarito. Na parte de baixo da raspadinha tem um código destacável. A gente destaca antes de entregar a raspadinha para o aluno para ele não saber de qual série que é. E a cara, será? Olha, ficou uma média de R$1 por cartela, por filipeta, de 50 questões com 4 alternativas cada. Ficou bom. Preço bom. Uns R$10 mil, as 10 mil cartelas. É um preço bom. E fora que, por exemplo, Isso eu dura nunca pra sempre, preparo, né? sim, eu nunca preparo uma prova com 50 questões. Então, às vezes eu corto a raspadinha. A gente recorta. A gente corta a tabela, dá para usar mais de uma vez. Essas atividades valem nota? Porque eu já vi uma vez um vídeo de uma prova realizada em grupo. Será que foi meu? Porque eu vi numa apresentação do Mazur. O Mazur fez uma apresentação sobre assessment. E era uma prova de estatística e os alunos estavam marcando lá e assim, se eles acertassem da primeira vez, eles tinham todo o ponto, aí ou 50% ou 25%. Eles só tinha 4. Eles têm 3 momentos que podem fazer a raspadinha, né? Só que a pontuação vai diminuindo. Eles comemoram quando eles acertam na primeira vez, dá um grito assim no grupo, que é uma coisa muito legal. Essa daqui é uma avaliação prova mesmo, que eu apliquei para eles em TBL. Essa turma era uma turma de segundo ano de Direito, a minha disciplina de Direito Constitucional, que eu apliquei para eles. São 120 alunos fazendo prova em TBL. Não parece prova, se você olha, não é um modelo tradicional de prova, né? É bastante gente, né? São 120 fazendo prova. Qual que você colocou na tela, seu Castro? Tá vendo lá? Eu coloquei tal. Né? Aquela que é a nossa raspadinha. Tá vendo na carteira sobre aqui, ó? Então eles fazem uma primeira rodada individual e depois vão... Essa é a segunda fase, que é em Teams. Um detalhe interessante sobre a questão da pontuação, pelo menos para avaliação, antigamente eu fazia 50% valia a participação individual e 50% valia a participação em Teams. Só que fazendo a análise correta, eu percebi que 5 alunos dessa turma que não deveriam ter sido aprovados, eles foram aprovados porque a participação em time de certa forma os privilegiou. Então agora eu fiz alguns cálculos e cheguei à conclusão de que a participação individual vale 70% e a participação em time só 30% da nota. Então cheguei a esse cálculo que foi o mais adequado para mim. A gente interrompia aqui para as perguntas. Você tem mais... Eu só vou colocar, concluir. Segure as perguntas, só um segundinho. Sobre isso a gente tem até uma apresentação, daqui a pouquinho eu coloco, tá? Só para... Midori, posso continuar? Pode. Beleza. Foi. Posso passar? Queria falar também um pouquinho da experiência que a gente está tendo no PBL, que é aprendizagem baseada em projetos. Essa aqui é a sala de Design Thinking do professor John, que ele trouxe uma palestra para a gente no último seminário. E a gente ficou impressionado, assim, a gente quer uma sala assim, lá no laboratório de engenharia. Essa bagunça, essa gente comendo, pensando. Isso é no Oricole? Isso é no Oricole, sim. E então nós começamos a pensar no projeto da disciplina Mecânica dos Fluidos. Já vai ser implementada no segundo semestre, vai ser todo o currículo mudado para aprendizado baseado em projetos. Ele colocou umas planilhas para pensar, não está aparecendo as cores aqui, mas como que era, né, os objetivos iniciais da disciplina na metodologia inicial e como que está sendo pensado para os objetivos da disciplina por projeto. Então,
qual vai ser o projeto, qual que vai ser os objetivos do projeto, qual que vai ser as etapas, a gente está fazendo todo esse planejamento. Qual que está sendo a etapa nossa? Estamos reunindo todos os coordenadores de todas as engenharias, mecânica, elétrica, civil, produção, a gente está fazendo uma força-tarefa para pensar nisso. A mecânica dos fluidos no cotidiano, né? Os exemplos práticos de aplicação de mecânicas dos fluidos para fazer a problematização. Perguntas pertinentes para que a leitura prévia ela não seja uma leitura assim que o aluno fique abandonado. Ele tem que ler sim um capítulo do livro, tem todos os livros do Fox, os tradicionais, mas a gente tem que conduzi-lo com a informação que ele tem que trazer daquela leitura para levar para o projeto. E a última fase vai ser a definição dos 3 projetos que vão ter ao longo do semestre. Então, vão ser 3 projetos, os alunos vão ser avaliados de forma oral, escrita, TBL, mas a disciplina não vai ser oferecida na forma tradicional, e sim por 3 projetos que eles vão ter que executar. E também apresentar dentro dessa mesma temática de ensino baseado em projetos, são os projetos interdisciplinares das engenharias. Todo semestre, esse daqui foi no final do semestre do ano passado, cada curso ele tem um projeto que os alunos em grupo têm que executar. No ano passado tinha, os primeiros anos, o projeto de uma pilha, o braço hidráulico no segundo ano, também tinha ponte de palitos na mecânica, na eletroeletrônica dos primeiros anos, a matemática, e o pêndulo invertido na produção do terceiro ano. Então, cada turma fica com um projeto específico na sua área. E esse projeto interdisciplinar, ele abrange todas as disciplinas que eles estão cursando naquele semestre e tem uma disciplina carro-chefe que puxa, né, que coordena o projeto. A ponte dos palitos é a disciplina mecânica dos sólidos, então eles têm o objetivo de carregar a maior quantidade de peso possível na construção da ponte. Aqui tem o projeto da pilha, da produção, e ali em cima do braço hidráulico. O braço hidráulico tem que erguer uma latinha de refrigerante de um ponto da mesa e levar até o outro. Eles têm algumas limitações. A gente coloca a limitação, senão vai aparecer um guindaste civil no meio do laboratório, né? Então a gente tem que limitar que a mente deles não para, né? Então tem algumas restrições, tanto tamanho de maquete, de execução do projeto deles. É isso. Você quer falar sobre as formações do seminário, só para a gente terminar? Sim, para a gente finalizar, quem quiser participar, conhecer nosso laboratório, toda semana a gente reúne com micronúcleos todos os grupos de docentes, quem se interessa pela metodologia ativa, é um trabalho colaborativo, ele é aberto e principalmente assim, a gente vê o retorno dos alunos. Inicialmente o retorno é sempre ruim, né? O professor não dá mais aula, o professor quer que a gente seja adivinho, o professor não está colaborando e eles vão percebendo, é um processo, né, que nós não queremos cuspir informação, a gente quer que eles transformem aquela informação que eles receberam, que eles tomaram posse e construíram alguma coisa a partir dela. Bom, gente, é isso.